Sabe aquele mapa do Brasil com 5 regiões que a gente cansou de ver na escola? Pois é, hoje a gente vai virar essa ideia de cabeça para baixo. Vamos mergulhar nos 4 Brasis de Milton Santos. É uma teoria absolutamente fascinante que muda completamente o jeito como a gente enxerga as fronteiras internas do nosso país, usando a tecnologia e a informação como guias. Desde 1969, o IBGE usa aquela divisão clássica que todos nós conhecemos: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E claro, isso faz total sentido quando a gente olha para o clima, para a vegetação e para os aspectos físicos do território. Mas a gente precisa se perguntar: será mesmo que, no mundo hiperconectado de hoje, olhar quase exclusivamente para a natureza é a melhor ou a única forma de mapear o país? A resposta acadêmica para isso é, no mínimo, surpreendente. Bom, para entender tudo isso, a nossa análise de hoje vai seguir este caminho. 1. Vamos ver a proposta de um novo mapa do Brasil. 2. Conhecer quem foi o geógrafo Milton Santos. 3. Entender a lente da tecnologia. 4. Detalhar os 4 Brasis. E 5. Discutir por que isso importa de verdade. Vamos nessa? Ponto 1. Um novo mapa do Brasil. Olha só o contraste aqui. De um lado, a gente tem o mapa tradicional de 69, super focado na natureza, no clima e nas bacias hidrográficas. Do outro, a visão de Milton Santos. Ele não ignora o ambiente físico, claro que não, mas o peso maior vai para fatores muito mais dinâmicos. A gente está falando da ciência, da tecnologia, da velocidade constante da informação e, logicamente, do impacto pesado do capitalismo global. É literalmente sair de um mapa ditado pela natureza para entrar em um mapa redefinido pela globalização dos séculos 20 e 21. Ponto 2. O geógrafo Milton Santos. Toda essa teoria revolucionária não surgiu do nada, né? Ela veio de uma das mentes mais brilhantes que esse país já viu. Milton Santos nasceu em 1926, lá no interior da Bahia, em Brotas de Macaúbas. Um homem negro que começou no direito, mas achou a sua verdadeira vocação na geografia. Ele fez doutorado na França nos anos 50 e voltou para ensinar na Universidade Federal da Bahia. Mas aí veio a ditadura militar e ele foi exilado. Só que em vez de parar, ele transformou esse exílio em uma oportunidade fenomenal de pesquisa. Ele deu aula no mundo inteiro, Estados Unidos, França, Canadá, Tanzânia. Quando ele finalmente voltou de vez ao Brasil, ensinou na UFRJ, na USP e deixou uma obra premiadíssima que ajudou a reescrever a geografia moderna. Número 3. A lente da tecnologia. Foi justamente essa ampla bagagem internacional que ajudou a criar o que a gente pode chamar de lente da tecnologia. Pensa assim, historicamente, a partir do século XVIII, as ferramentas técnicas começaram, bem aos poucos, a substituir a força da natureza. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ciência e a tecnologia abraçaram a indústria de vez. E aí, no final do século XX, surgiu a revolução da informação. A partir desse momento, as redes de comunicação e o fluxo instantâneo de dados passaram a ser o grande motor das mudanças geográficas. O espaço humano passou a ser irreversivelmente ditado pelas ferramentas técnicas. E isso nos traz a um conceito-chave que soa super denso: o meio técnico-científico informacional, um verdadeiro trava-línguas. Mas, traduzindo da academia para o nosso dia a dia, isso quer dizer apenas que estamos lidando com uma nova realidade espacial. O que define uma região hoje é a fluidez, ou seja, a facilidade com que ciência, tecnologia, dinheiro, produtos e dados circulam por ali. Se a informação e o capital fluem rápido, a região se integra ao mercado global. Se não fluem, ela tem outra dinâmica. A fluidez espacial redefine o mapa com muito mais força do que qualquer montanha ou rio. Os 4 Brasis. E é agora que a gente aplica essa lente tecnológica em cima do nosso território para ver a mágica acontecer. A primeira parada é a região concentrada, que junta os estados do Sul e do Sudeste. Como o nome já diz, é aqui que tudo se concentra. É a área com a maior densidade populacional e a que historicamente mais recebeu investimentos do governo e fluxos migratórios. Por causa disso, é exatamente onde aquele meio técnico-científico informacional está mais enraizado. A gente está falando do verdadeiro motor industrial e de infraestrutura do país, onde a ciência e a técnica estão consolidadas na sua força máxima. Avançando, a gente tem a região Centro-Oeste, englobando Goiás, Mato Grosso do Sul e o Tocantins. O traço mais fascinante aqui é que é uma ocupação muito recente, onde o maquinário de ponta foi implantado super rápido em cima do que antes era a natureza pura. A economia dessa área é altamente mecanizada e 100% ligada aos mercados agrícolas globais. É a agroindústria moldando não só a economia, mas o trabalho e todas as políticas voltadas para a região. Em seguida, o terceiro território, a região Nordeste.
E a dinâmica é o oposto do Centro-Oeste. Por ser a área de povoamento mais antigo, lá da época dos anos 1500, ela formou uma estrutura socioeconômica histórica bem mais rígida. Na visão acadêmica, essa longa história cria certas barreiras que resistem àquela fluidez tecnológica ampla que a gente comentou. O resultado prático é uma infraestrutura mais precária para a circulação de riquezas, fazendo com que o grande desenvolvimento tecnológico e a urbanização fiquem muito mais concentrados ao redor das capitais. E por último, temos a região amazônica, uma imensidão gigantesca com demografia bem espalhada. O grande diferencial daqui, olhando pela lente da tecnologia, é o seu desenvolvimento técnico tardio. Mas olha que interessante, a ocupação mais recente de lá acontece e se mantém através de tecnologias moderníssimas, usando radares e satélites lá do alto. Como a área é muito vasta e tem poucos habitantes contínuos, as redes econômicas precisam de polos fortíssimos para se sustentarem. Nesse cenário, a Zona Franca de Manaus funciona como a grande âncora, amarrando a sociedade local aos gigantes centros nacionais e internacionais. Então, para juntar as peças do quebra-cabeça e criar um modelo mental bem claro, a região concentrada tem fluidez altíssima, baseada na indústria. O Centro-Oeste também tem alta tecnologia, mas bem recente e focada na agricultura mecanizada. O Nordeste apresenta uma fluidez estrutural menor, apoiada na sua força histórica e polarizada nas capitais, e a Amazônia demonstra uma entrada tecnológica tardia, porém ultramoderna, operando via satélites e incentivos como a Zona Franca. Colocar isso lado a lado é essencial para entender de verdade o nosso país. Seção 5. Por que tudo isso importa? A gente não estuda isso só por pura curiosidade intelectual. O ponto crucial é, se existem 4 Brasis, tão fundamentalmente diferentes em tecnologia, infraestrutura e fluxo financeiro, tentar aplicar políticas públicas iguais, unificadas e genéricas para o país inteiro é um erro enorme. Estão fadadas à ineficiência. Esse mapeamento espacial serve de base para a gente poder formular soluções governamentais verdadeiramente especializadas. É tratar as diferentes realidades com o respeito e a equidade que elas exigem. Para fechar nossa análise de hoje, deixamos uma provocação para a gente pensar juntos. Sabendo que são a tecnologia, os dados e os recursos financeiros que hoje em dia ditam o desenvolvimento, como é que as nossas próprias cidades e áreas locais se encaixam nessa máquina socioeconômica moderna? O espaço físico onde a gente vive não é só um cenário passivo, ele está sendo reescrito a todo momento por fios invisíveis de tecnologia e capital. Muito obrigado por acompanhar este mergulho e até a próxima.